Deixa-te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar no que pode acontecer quando alguém decide enfrentar o desconhecido? Tipo, aquele ciclista que entra numa floresta escura ou pega uma estrada deserta sem saber o que está por vir. Nessas histórias de terror com ciclistas, o inesperado é sempre certo e o medo é real. Hoje, vou te contar 3 casos arrepiantes que provam que nem tudo tem explicação lógica. São histórias que vão fazer você pensar 2 vezes antes de pedalar sozinho em lugares remotos ou ignorar aquele calafrio na espina. Preparado? 1. El ciclista del bosque. Cara, me deixa-te contar uma história arrepiante. Andrés, ciclista experiente na Colômbia, sempre pedalava pelas montanas perto da floresta de la cueva. Ninguém gosta de ir lá depois do entardecer por causa dos rumores, mas ele não ligava para isso. Naquela manhã nublada, ele decidiu treinar cedo, sem imaginar o que estava prestes a enfrentar. A trilha parecia tranquila, até a neblina começara a engolir tudo ao seu redor. Enquanto pedalava, uma sombra apareceu à frente, o ciclista com uma bicicleta preta e rodas antigas. Ele tentou alcançar o homem, mas por mais que acelerasse, a distância nunca diminuía. Era como se o ciclista estivesse brincando com ele, desafiando seus limites enquanto avançava. Quando Andrés finalmente parou, percebeu algo estranho acontecendo ali na trilha escura e silenciosa. Confuso, ele olhou ao redor, mas só viu neblina densa e opressiva. Foi então que sentiu o calafrio gelado percorrer sua espina. O ciclista misterioso estava atrás dele agora, imóvel, como los vacios se me expresaban no rosto. Ele levantou a mão num gesto silencioso, como se dissesse adeus, e desapareceu na névoa densa. Esse tipo de terror real é o que te faz questionar tudo sobre o mundo. Dizem que aquele ciclista é uma alma perdida, condenada a pedalar eternamente pela floresta sombria. Outros juram que ele aparece apenas para aqueles que estão sozinhos, escolhendo suas vítimas cuidadosamente. Para Andrés, aquela experiência foi mais do que o susto, foi o lembrete de que algumas forcas estão além do nosso controle e compreensão neste mundo sombrio. As histórias sobre o ciclista da floresta continuam circulando entre os moradores locais. Muitos juram que ele ainda aparece em dias de neblina intensa, pedindo companhia em sua jornada infinita. Para Andrés, aquela manhã foi mais do que o encontrou sobrenatural, foi o aviso de que nem todos os caminhos são seguros ou livres de perigos inexplicáveis e assustadores. Andrés nunca mais voltou à floresta de la cueva. Ele sabia que algo ali não era deste mundo, algo que observa e escolhe suas vítimas cuidadosamente. Essas histórias de terror com ciclistas mostram que nem todos os caminhos têm solução, alguns só servem para nos lembrar que estamos cercados por mistérios. Hoje, quando alguém some naquela região, os moradores preferem não investigar muito a fundo. Dizem que a floresta escolhe suas vítimas, e que aqueles que entram nela raramente voltam. Para Andrés, aquela missão foi mais do que o trabalhou, foi uma lição sobre os limites do ser humano. E agora, toda vez que ele ouve passos que não deveriam existir, ele sabe que a floresta ainda está lá, esperando. As histórias sobre o ciclista da floresta continuam circulando entre os ciclistas locais, e muitos juram que ele ainda aparece em dias de neblina intensa. Para Andrés, aquela experiência foi mais do que o caso bizarro, foi o aviso de que algumas áreas são melhores deixadas intocadas. Hoje, ele evita falar sobre aquela noite,
mas confesa que hacen sacado de ser vigiado nunca o abandonó. Tal vez a próxima vítima seja voce. Quem sabe. As historias sobre asombra na estrada continuam a circular entre os ciclistas rodoviarios de Sao Paulo. Muitos juram que ela ainda aparece nas madrugadas mais escuras. Dicen que ela é uma presença antiga, algo que protege ou amaldico aqueles que cruzam seu caminho. E agora, toda vez que ele passa por uma estrada deserta, ele sente aquele arrepio na espina. 2. La sombra en el camino. Cara, esa aquí é pesada. Joaquín, ciclista profissional do México, adorava treinar en estradas desertas cercadas por campos secos. Día, enquanto pedalaba tranquilamente, ele percebeu algo extraño ao longe, uma figura movendo-se ao lado da estrada. No começo, achou que fosse outro ciclista, mas quando se aproximou, não havia ninguém lá. A sensação de estar sendo observado era insuportável e sufocante. Foi então que ele viu a sombra. Uma figura grande, sem forma definida, movendo-se como se estivesse andando ao lado dele. A princípio, Joaquín tentou ignorar, pensando que era só uma ilusão causada pelo calor intenso do sol. Mas quanto mais pedalava, mais a sombra se aproximava lentamente, como se quisesse algo dele naquele momento estranho. Quando Joaquín olhou de relance, viu uma figura indistinta, como rosto parcialmente coberto, caminando ao seu lado. Não era humano, parecia feita de pura escuridão. De repente, a sombra bancou e tocou sua perna. Ele sentiu uma dor lancinante, como se uma presa enorme estivesse sendo aplicada. Sua visão ficou turva, e ele foi arrastado para um terreno irregular. Quando recuperou os sentidos, estava de volta ao ponto inicial, como se tivesse voltado no tempo. A sombra nunca mais apareceu, mas Joaquín sabia que algo havia mudado dentro dele. Ele sentia peso nas pernas sempre que pedalava por aquela estrada, como se algo ainda estivesse ali, observando cada movimento seu. Hoje, Joaquín evita falar sobre aquele dia, mas confessa que a sensação de ser vigiado nunca o abandonou. As historias sobre a sombra no caminho continuam circulando entre os ciclistas locais, e muitos juram que ela ainda aparece em dias de calor intenso. Dicen que ela conduz suas vítimas a destino fatal, escolhendo cuidadosamente quem vai seguir. Joaquín nunca mais trabalhou naquela rota. Ele sabia que aquela sombra não era deste mundo, algo que observa e escolhe suas vítimas cuidadosamente. Essas historias de terror com ciclistas mostram que em todos os caminhos tem solucao, alguns só servem para nos lembrar que estamos cercados por mistérios. Hoje, quando alguém some naquela região, os moradores preferem não investigar muito a fundo. Dicen que a floresta escolhe suas vítimas, e que aqueles que entram nela raramente voltam. Para Joaquín, aquela missão foi mais do que trabalhou, foi uma lição sobre os limites do ser humano. E agora, toda vez que ele ouve passos que não deveriam existir, ele sabe que a floresta ainda está lá, esperando. As historias sobre o ciclista da floresta continuam circulando entre os ciclistas locais, e muitos juram que ele ainda aparece em dias de neblina intensa. Para Joaquín, aquela experiência foi mais do que caso bizarro, foi aviso de que algumas áreas são melhores décadas intocadas. Hoje, ele evita falar sobre aquela noite, mas confessa que a sensação de ser vigiado nunca o abandonou. Talvez a próxima vítima seja voce. Quem sabe?
As historias sobre asombran na estrada continuam a circular entre os ciclistas rodoviarios de São Paulo. Muitos juram que ela ainda aparece nas madrugadas mais escuras. Dizem que ela é uma presença antiga, algo que protege ou amaldiçoa aqueles que cruzam seu caminho. E agora, toda vez que ele passa por uma estrada deserta, ele sente aquele arrepio na espina. 3. El ciclista desaparecido. Cara, essa história é de gelar o sangue. Felipe, ciclista experiente do sul do Brasil, nunca esqueceu o que aconteceu com seu amigo Gustavo em 2010. Eles estavam treinando juntos na Estrada da Serra, conhecida por ser cenário de vários acidentes e desaparecimentos misteriosos. O local sempre teve um ar sombrio, mas eles nunca deram muita atenção aos rumores. Até aquele dia chuvoso. No meio do treino, Gustavo decidiu dar uma última volta antes de voltarem. Felipe o viu desaparecer nas curvas da estrada, mas quando chegou ao local onde ele deveria estar, não havia sinal dele. Procurou por horas, chamando seu nome, mas tudo o que ouviu foi o som da chuva batendo nas árvores. Foi então que ele viu algo estranho. A bicicleta de Gustavo estava parada no meio da estrada. Decidiu chamar a polícia, mas nada foi encontrado. Desde então, grupos de ciclistas que passam pelo local dizem que, em noites chuvosas, podem ouvir o som de uma bicicleta se aproximando, mas não há ninguém para ver. Gustavo nunca mais apareceu, e a sensação de beijo deixada por seu desaparecimento ainda assombra aqueles que conheciam sua história. Esse tipo de terror real é o que te faz duvidar da sua própria sanidade. Dizem que Gustavo ainda está preso naquela estrada, repetindo a mesma tragédia para sempre. Outros juram que ele aparece apenas para ciclistas solitários, pedindo companhia em sua jornada eterna. Para Felipe, aquela experiência foi mais do que desaparecimento inexplicável, foi lembrete de que algumas forcas estão além do nosso controle. Hoje, ele evita falar sobre aquela mana, mas confessa que a sensação de beijo nunca o abandonou. As historias sobre o ciclista desaparecido continuam circulando entre os ciclistas da região. Muitos juram que o som de rodas cortando a estrada solitária ainda ecoa nas noites chuvosas. Para Felipe, aquele treino foi mais do que encontrou sobrenatural, foi aviso de que nem todos os caminhos são seguros ou livres de perigos inexplicáveis e assustadores. Felipe nunca mais voltou à floresta de la cueva. Ele sabia que algo ali não era deste mundo, algo que observa e escolhe suas vítimas cuidadosamente. Essas histórias de terror com ciclistas mostram que nem todos os caminhos têm solução, alguns só servem para nos lembrar que estamos cercados por mistérios. Hoje, quando alguém some naquela região, os moradores preferem não investigar muito a fundo. Dizem que a floresta escolhe suas vítimas, e que aqueles que entram nela raramente voltam. Para Felipe, aquela missão foi mais do que trabalhou, foi uma lição sobre os limites do ser humano. E agora, toda vez que ele ouve passos que não deveriam existir, ele sabe que a floresta ainda está lá, esperando. As histórias sobre o ciclista da floresta continuam circulando entre os ciclistas locais, e muitos juram que ele ainda aparece em dias de neblina intensa. Para Felipe, aquela experiência foi mais do que caso bizarro, foi aviso de que algumas áreas são melhores deixadas intocadas. Hoje, ele evita falar sobre aquela noite, mas confessa que a sensação de ser vigiado nunca o abandonou. Talvez a próxima vítima seja você. Quem sabe?
As historias sobre asombran a estrada continua más circular entre os ciclistas rodoviarios de Sao Paulo. Muitos juram que ela ainda aparece nas madrugadas mais escuras. Dicen que ela é uma presença antiga, algo que protege ou amaldico aqueles que cruzam seu caminho. E agora, toda vez que ele passa por uma estrada deserta, ele sente aquele arrepio na espina. E então, o que você faria se estivesse no lugar desses ciclistas? Ignoraría a sombra que te segue, o ciclista misterioso que nunca parou o amigo que desaparece sem deixar rastros. Essas historias não são só para dar medo, elas mostram como algumas escolas podem mudar tudo. Agora quero saber de você, qual dessas histórias te deixou mais arrepiado? Ou quem sabe você mesmo já passou por algo do tipo. Conta nos comentários, porque esas historias sempre rendem boas discussões, e alguns pesadelos também. Ah, e se você curtiu essa, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Afinal, você nunca sabe quando o próximo capítulo vai te deixar sem dormir. Até a próxima, e lembre-se, nem todas as estradas são seguras.